Fala aí pessoal, bom, no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês esse que atualmente é o canivete favorito da minha coleção, que no caso é o modelo Denko AD20.5 com a lâmina feita com aço CPM S35VN e com as talas feitas aqui com fibra de carbono. Então esse aqui é um modelo que para quem acompanha o canal há um pouco mais de tempo, vocês devem lembrar que eu já trouxe para vocês o review, porém nessa versão aqui com as talas em FRN com aço AUS10A na lâmina. Sendo que para o vídeo de hoje eu também achei que seria interessante mostrar essa outra versão do AD20.5 com as talas em titânio e com aço CPM 3V, sendo que essa aqui é uma versão que conta com a lâmina do formato Shark's Foot. Então eu peguei esse modelo emprestado aqui com o Rafa, que é o dono lá da loja Facas HQ, para poder mostrar para vocês. Esse aqui é um modelo que o Rafa disse que já usou muito, é um canivete que realmente é muito robusto, aguenta muita pancada. E é um modelo então que ele já afiou também, tá com o fio aqui do Rafa, não é o fio de fábrica. Porém, esses três modelos aqui são basicamente o modelo AD20.5. Então no vídeo de hoje eu quero passar para vocês pelas diferenças de cada um deles. Lembrando, é claro, que eu vou deixar para vocês aí o link para compra dos canivetes da Denko lá na loja Facas HQ. E como a Facas HQ é parceira aqui do canal, com o cupom EDC Brasil vocês têm lá 5% de desconto em todo o site. Então, como vocês já devem saber, o grande diferencial do modelo AD20.5 e dos canivetes da Denko no geral é a questão da trava, é a trava chamada Shark Lock. Então essa trava aqui é bem fácil de você vir e acionar. Como os canivetes são rolamentados, eles também têm uma ação muito suave ali. Porém, essa é uma trava que, embora seja uma trava ambidestra, muito fácil de você vir ali usar, sem precisar deixar o seu dedo ali no caminho da lâmina quando vai fechar, por exemplo, com um canivete liner lock, você coloca o dedo ali e fica no caminho. Então essa aqui é uma trava que, além de ser realmente muito fácil de acionar, ela também é uma das travas, se não for a trava mais resistente do mundo. Isso porque o Denko, então o nome da marca Denko vem aí do sobrenome do criador dessa trava, que é o Andrew Denko. Antigamente o Denko trabalhava lá na Cold Steel e ele foi também quem criou, por exemplo, a trava do tipo Triad Lock, que a gente encontra em alguns modelos da Cold Steel, como a gente tem aqui o Cold Steel Voyager Large Tanto, por exemplo. O diferencial da Shark Lock é que ela é tão forte quanto a Triad Lock, porém a Triad Lock é uma trava bem mais difícil de você vir ali e ativar, né? Então liberar a lâmina apertando a trava. Eu sou um grande fã do modelo AD20.5, eu gosto muito desse aqui, e eu não estava planejando comprar essa versão aqui com as talas de fibra de carbono. Eu sabia que ia chegar e tudo mais, mas quando chegou, quando eu vi realmente ali na mão, não teve como comprar. Eu estava pensando em comprar o Spyderco Military 2, aqui eu já tenho, por exemplo, o Paramilitary 2, sendo que o Military 2 é um canivete que ele é maior que o Paramilitary 2, e ele substituiu a trava que era a trava Liner Lock que o Military utilizava pela trava Compression Lock. Então esse é um modelo que também chegou lá na Facas HQ, é um modelo que está muito bacana, e eu estava pensando em comprar ele, porém quando eu vi o Denko eu tive que escolher entre esse Denko aqui com as talas em fibra de carbono e o Military 2, então eu acabei escolhendo o Denko. E não me arrependo porque realmente eu gostei muito do Denko, mas também vale a pena conferir lá o Military 2 porque um canivete realmente ficou muito bacana. Assim como, por exemplo, o modelo em FRN, então esse modelo aqui em FRN com aço S10A é um modelo um pouco mais de entrada da Denko. Então o preço aqui pro modelo de fibra de carbono já sobe um pouco e pro modelo então de titânio sobe ainda mais. Então assim como o modelo em FRN, a caixa que ele vem para eu tirar a caixa do caminho é essa caixa aqui da Denko. Então é uma caixa que você vem abrindo ela dessa forma aqui. E aqui dentro ele também acompanha um outro clipe. Esse aqui é um clipe para caso você queira, ele vem dentro desse plástico. Esse aqui é um clipe para caso você queira trocar o canivete, então você queira utilizar ele para canhoto, você consegue colocar esse clipe aqui, que é um clipe para canhoto, e ele já vem ali dentro da caixa, sendo que cada canivete também acompanha um desses adesivos. Esse aqui é o adesivo mais legal que eu acho que tem, que é o adesivo da Denko. E se eu não me engano, agora o modelo em titânio com aço 3V vem numa embalagem mais bacana, tá? Uma outra caixa. Inclusive, pessoal, tomem muito cuidado porque tem gente vendendo o modelo em titânio com preço de original, vendendo falso. Comprem lá na loja Facas HQ, que realmente todos os produtos são originais, porque já tiveram inscritos aqui do canal que realmente caíram nessa questão do golpe, então gastaram lá, se eu não me engano, era R$ 3.000, se eu não me engano, em um modelo da Denko, e era um modelo falso. Então comprem lá com o Rafa, que é 100% confiável, diretamente com a Denko. Tem inclusive os modelos da Denko que são mais caros que a linha AD20.5, então os modelos feitos nos Estados Unidos também tem alguns modelos lá na Facas HQ, sendo que essa aqui então a linha do AD20.5 é a linha feita em Taiwan. Os modelos da Denko não são canivetes baratos, é claro que não são baratos, mas os modelos da Denko feitos nos Estados Unidos são modelos ainda mais caros, como por exemplo o AD20 Compact, que também tem disponível lá na Facas HQ.
Até hoje eu já vi bastante gente comprar os canivetes da Denko, todo mundo que comprou e veio me falar gostou muito do canivete, não conheço ninguém ainda que não curtiu os canivetes da Denko, sendo que no momento que eu estou gravando esse vídeo a gente também tem algumas outras versões lá na Facas HQ. A gente tem a versão então com a lâmina do estilo Clip Point, parece um Drop Point, mas a Denko chama essa versão aqui da versão Clip Point. A gente tem ela tanto com a fibra de carbono como também uma versão com as talas em G10, sendo que são talas em G10 pretos com uma textura parecida com a textura do modelo em FRN. Tem uma pequena diferença que eu vou comentar para vocês um pouco mais para frente, mas é um modelo que também ficou muito bonito. E também utiliza o aço CPM S35VN, sendo que a gente também tem uma versão com as talas em titânio, que também tem a lâmina Shark's Foot com aço CPM 3V, com o cabo texturizado, que eu achei que ficou muito bacana. Lembrando, é claro, pessoal, que eu estou comentando o que tem agora no momento que eu estou gravando. Eu não sei quando você está assistindo esse vídeo, mas a rotação dos modelos da Denko está sempre presente então lá na Facas HQ. Por exemplo, no momento que eu estou gravando, a gente não tem nenhuma versão com cabo em FRN em estoque, mas é claro que com o tempo pode variar os modelos que estão lá em estoque. E comentando um pouco sobre as diferenças na construção que a gente tem desses três modelos, o modelo aqui com a fibra de carbono tem a questão dos liners, então são liners com alívio de peso ali na parte de dentro, que o modelo então aqui em FRN também tem, então tem aqueles liners de aço ali, enquanto o modelo em titânio não tem nenhum tipo de liner, então é realmente só a peça ali em titânio. Eu acabei esquecendo de pesar os canivetes no vídeo, então aqui o modelo com as talas em FRN na minha balança pesa 101 gramas, enquanto aqui o modelo com as talas em fibra de carbono com a lâmina Clip Point pesa 103 gramas, e o modelo aqui então com a tala em titânio com a lâmina do estilo Shark's Foot pesa então 123 gramas. Mas o modelo então aqui com a tala em fibra de carbono também conta com esse pivô maior, então esse pivô aqui com o logo da Denko também feito em metal, que eu acho que realmente dá uma cara bem mais premium, é o mesmo pivô que a gente tem aqui, por exemplo, com o modelo com as talas em titânio. E eu acho que realmente dá um visual bem mais premium, dá uma apresentação bem mais legal do que a versão aqui em FRN, que tem o pivô mais simples ali, com o detalhe feito realmente com o FRN. Comentando um pouco aqui, o FRN é um material que ele permite você, por exemplo, injetar aqui as letras e tudo, então é um plástico injetado no molde, e você consegue, por exemplo, também fazer aqui, essa parte tem escrito AD 20.5, que é onde o clipe fica em cima. Nas versões tanto em G10 como na versão em titânio, a gente não tem essa plaquinha aqui, essa parte onde o clipe fica em cima, então o clipe fica realmente ali na textura, tanto no G10 como também aí no titânio. Então se você busca um modelo que você quer que seja mais suave na hora de entrar e sair do bolso, as opções com as talas lisas são mais interessantes. Não chega a ser algo tão dramático como, por exemplo, é a textura aqui do Cold Steel Voyager, que é uma textura realmente bem agressiva mesmo ali atrás do clipe, mas tem sim essa diferença. Inclusive eu já gravei e postei para vocês um vídeo um vídeo mostrando, no caso, o meu kit de manutenção de canivetes, onde eu também desmontei, montei e mostrei para vocês esse canivete aqui por dentro, inclusive como funciona aqui a parte da trava Shark Lock. Essa é uma trava que ela tem uma molinha, tipo uma molinha de caneta que fica aqui dentro mesmo, e é uma trava bem tranquila de você vir ali e acionar. A trava Shark Lock, pessoal, não é só puxar para trás, se você só puxa para trás a lâmina não chega a cair, é um pouco para trás e um pouco para cima, ó. Então um pouquinho para trás, um pouco para cima, é uma trava muito fidget, né? Então é uma trava divertida de você ficar abrindo e fechando, tem a questão do fidget factor mesmo. Sendo que agora eu quero comentar para vocês um pouco sobre as diferenças aqui que a gente tem no formato de lâmina. A gente tem versões, por exemplo, que a Denko faz também em titânio com a lâmina Clip Point, e versões, por exemplo, em FRN, com a fibra de carbono, em G10 também, com a lâmina Shark's Foot. Por que eles chamam a lâmina então de Shark's Foot? Essa aqui é uma lâmina que normalmente ela seria classificada como uma lâmina do chamado Sheep's Foot, ou seja, aquele formato que segue ali o pé de uma ovelha, o formato do pé de uma ovelha. Porém, como a gente tem a trava Shark Lock, trava tubarão aí, para fazer uma piada e tal, eles acabaram chamando esse formato de lâmina aqui da Denko de Shark's Foot. Sendo que o tamanho da lâmina muda, então o comprimento aqui da lâmina Clip Point é de 8,1 centímetros, enquanto o comprimento da lâmina Shark's Foot é de 76 milímetros. Então uma lâmina que vai ser mais ou menos aí meio centímetro menor. Se a gente colocar aqui um do lado do outro, dá para mostrar para vocês, sendo que os dois canivetes, então, são canivetes que eu considero como sendo lâminas bem robustas mesmo. Do ponto de vista utilitário, para usar o canivete, por exemplo, aí como um estilete, eu acho que a lâmina do estilo Shark's Foot é mais interessante, porque, por exemplo, se você tem aqui
quer abrir algum tipo de caixa, alguma coisa, é bem mais fácil você vir com essa ponta nesse sentido aqui, abrir dessa forma, do que, por exemplo, ter que vir aqui com a ponta do modelo Clip Point. Você tem que acabar levantando a sua mão, então nesse sentido aqui, para chegar ali na ponta, bem mais. Então acaba sendo realmente um modelo mais utilitário. Porém, para outras tarefas, como por exemplo, cortar alguma coisa em cima de uma mesa, algo do tipo, a lâmina do tipo Drop Point vai ser mais interessante. A dimensão dos canivetes, então o comprimento total com o modelo Clip Point é de 19,4 centímetros e com o comprimento do comprimento total com a lâmina Shark's Foot é de 19 centímetros. Sendo que aqui dá para mostrar para vocês que aqueles 8,1 centímetros são o comprimento total, sendo que de fio-útil a gente tem aí pouco mais, quase que 8 centímetros, e de comprimento de fio útil realmente da lâmina Shark's Foot a gente tem ali cerca de 7 centímetros. Fazendo agora as clássicas comparações de tamanho aqui do canal, a gente tem os dois modelos em relação, primeiro ao Ontario Hatch 1 e segundo aqui em relação ao Ontario Hatch 2. Então dá para ver que o modelo AD20.5 é um canivete que vai ser aí ligeiramente maior que o modelo Ontario Hatch 2, então um pouquinho maior ali, na versão Shark's Foot. Se a gente trocar aqui os dois, colocar a versão Clip Point embaixo, dá para ver que a versão Clip Point já é um pouquinho maior aí, realmente que o modelo Ontario Hatch 2, sendo que a espessura da lâmina nos dois modelos é igual, é de 3,2 centímetros, comparando aqui com a espessura de lâmina do modelo Ontario Hatch 1, dá para ver que talvez seja ligeiramente ali um pouco mais grossa, mas bem próxima do modelo Ontario Hatch 1. Os dois modelos têm esses engrinados aqui, esse jimping, que eu acho bem bacana, mas eu gosto mais até do jimping aqui, no caso da trava Shark Lock mesmo, que é um jimping mais fino que trava muito bem a sua mão. Você tem basicamente duas pegas que você pode fazer tanto aqui com o dedo na parte da trava, como também aqui com o dedo na parte de cima. E realmente, pessoal, aqui a trava ela não fica no caminho, ela parece que vai ficar no caminho, mas não fica, é bem confortável a pega desse canivete, sendo que se você quiser, você também pode subir o dedo ali e ter uma pega realmente ali para um tipo de tarefa um pouco mais controlada. Colocando aqui os dois, eu quero comparar eles com alguns outros modelos, como por exemplo aqui a gente tem o próprio PM2 que eu mostrei para vocês no começo do vídeo, e aqui a gente também tem o Spyderco Manix 2 Lightweight. Aqui a gente também tem eles em relação, por exemplo, ao Rogue Deca, inclusive o Rogue Deca voltou ao estoque com o aço Magna Cut, que tem o Rogue Deca. E aqui a gente tem um outro modelo que também utiliza o aço CPM Magna Cut, que no caso é o canivete automático Kershaw Livewire. Então aqui a gente tem o Livewire. E agora eu quero comentar um pouco para vocês sobre os aços, então os aços utilizados nessas três versões dos Denko. A gente tem no modelo em FRN um aço mais de entrada, um aço que realmente muita gente reclamou do preço do Denko utilizando esse aço, um aço que, por exemplo, a Cold Steel utiliza bastante com o modelo Voyager, que é o AOS10A. É um aço que ele é um aço ok, não tem nada muito problemático nele, mas não chega a ser um super aço como, por exemplo, é o CPM S35VN e o CPM 3V. Esse CPM que esses dois aços aqui têm no começo do nome é porque eles são produzidos pela mesma empresa, que é a empresa chamada Crucible. Sendo que eu fiquei bem feliz de ver o modelo que eu comprei então com as talas em fibra de carbono com o aço CPM S35VN, porque o próprio Larry Thomas, que é, por exemplo, o cara que desenvolveu, criou ali o aço CPM Magna Cut, ele defende o S35VN como sendo um dos aços mais bem balanceados. Então um aço que realmente faz um balanço ali de retenção de fio, que vai ser uma retenção de fio um pouco menor que o S30V, com uma tenacidade, que vai ser uma tenacidade um pouco maior ali que o S30V, por exemplo, e também uma boa resistência à corrosão. Sendo que aqui dos três modelos, inclusive o S35VN é o aço que tem a maior retenção de fio, do sentido da questão da resistência à abrasão, enquanto o modelo CPM 3V é um aço muito interessante porque ele é realmente um campeão, um aço muito top no sentido da questão da tenacidade. Então ele tem uma retenção de fio parecida ali com o CPM 154, então a versão da metalurgia do pó do 154CM, porém ele tem uma tenacidade ali que chega mais ou menos no nível da tenacidade do aço carbono 52-100, por exemplo. Na questão da resistência à corrosão, segundo a tabela que a gente tem lá no livro do Larry, vai ser uma resistência um pouco melhor, por exemplo, à corrosão do que o aço ZDP189 e consideravelmente melhor ali, por exemplo, que o aço D2. Então, se eu não me engano, enquanto o D2 marcou 4 pontos, o CPM 3V, o Larry marcou lá como tendo uma resistência de 5,5. É um aço que o Rafa falou que é bem tranquilo para afiar, considerando essa questão,
mas é um aço que ele disse que responde muito bem ao strop. Então, algumas passadinhas ali no strop e ele já retomou um fio muito bacana no uso do Rafa. É claro que a questão da resistência à oxidação dele não é tão alta como, por exemplo, do S35VN, mas o 3V é um aço que eu acho que combinou muito com essa versão aqui, com as talas em titânio, porque esse é um canivete muito robusto. Ele tem provavelmente a trava mais robusta do mundo, a tala dele inteira feita em titânio também ficou muito robusta, a lâmina dele é muito robusta também. É a questão do grind, então do desbaste dos modelos da Denko, não é o desbaste mais fininho ali até realmente atrás do fio do mundo. São canivetes que eles conseguem cortar bem, eles, por exemplo aqui, a gente tem o modelo com o CPMS 35V com o fio que ele vem de fábrica, ele vem com o fio do estilo Corse muito bacana. São canivetes que eles conseguem cortar, tem uma habilidade de corte satisfatória para o dia a dia, mas não é aquele super fatiador. Tá mais para um balanço em que ele realmente dá mais robustez para o canivete. Eu tô gravando isso aqui mais para o final de 2023, se eu não me engano, no começo de 2023 ou no fim de 2022, o Denko tinha lançado uma outra versão do AD 20.5 com as talas em fibra de carbono, mas era uma fibra de carbono diferente, que não tinha essa textura. Esse aqui, se eu conseguir tentar mostrar para vocês aqui na luz, bem de perto, ó, dá para mostrar para vocês que essa é uma fibra de carbono que eu achei muito bacana, porque ela realmente ele tem uma certa textura. Comparando, por exemplo, aqui com a fibra de carbono do modelo do ZT0562, no 0562 a gente tem aqui a aderência da fibra de carbono mesmo, que já tem uma certa aderência, mas não é como se ela realmente tivesse essa texturização. Então é uma fibra de carbono que eu achei que ficou com um padrão muito bonito também, eu gostei até mais do que a do ZT, que eu gosto muito. Porém, eu não sei se isso aqui não me parece ser uma camada única de fibra de carbono. Não sei se vocês conseguem ver aqui, ó, parece para mim que é meio que ela vai intercalando, não sei se é G10, o que que é, entre fibra de carbono e G10, fibra de carbono e G10, fibra de carbono e G10. Não sei exatamente, porque se a gente olhar, por exemplo, desse lado aqui dá para mostrar para vocês que tem fibra de carbono ali na parte de baixo. Mas desse lado aqui, no caso do meu, aquele lado ali é todo preto. Então não sei se é G10, o que que é, dá para ver aqui que a gente tem a questão das camadas ali também. Mas é um material que eu achei muito bonito, um material que tem uma pega legal. Ele não chega a ter o grip, por exemplo, do modelo em FRN, que tem aqui a ajuda da textura mesmo. Então eu acho que do ponto de vista utilitário mesmo, de travar na mão, essa textura aqui ainda fica melhor. Mas o cabo aqui com fibra de carbono, ele é muito mais resistente. Não, muito mais resistente não, ele tem uma aderência muito maior que a aderência aqui do modelo então com o cabo em titânio liso, que é um modelo que eu realmente já achei aí bem mais liso. Fazendo as últimas comparações que eu quero mostrar para vocês, já que eu coloquei ali do lado, aqui a gente tem o ZT0562CF, então o Zero Tolerance 0562CF, e aqui a gente também tem o Giant Mouse Nazca, que também tem aqui o cabo com fibra de carbono. Então subir aqui um pouco todos os modelos, aqui a gente tem o Giant Mouse. Eu falei errado, pessoal, esse aqui é o modelo Atelier, não é o modelo Nazca. Mas agora falando um pouco sobre o tamanho dos parafusos que esse canivete utiliza, ele utiliza parafusos então do tipo Torx, e vamos checar aqui qual que é o tamanho dos parafusos na versão com fibra de carbono que utilizam hardware do mesmo tamanho aqui que a versão então com o cabo em titânio. Eu imagino que ali do pivô deve ser um T8, talvez seja um T10, aqui no corpo parece ser menor que T8, então eu imagino que a gente tem ali o T10 aqui no pivô, então a gente tem um pivô T10. E para os parafusos do corpo, eu imagino que sejam então parafusos do tipo T6. Pegando aqui o T6, os parafusos do clipe e o parafuso do corpo do canivete são parafusos T6. Sendo que o thumb stud dele aqui é preso com um parafuso do tipo fenda. E eu vi já lá o Rafa instalar o chamado Snaggletooth, né, que é aquele aparelho que transforma o canivete em um canivete com abertura wave, que já sai aberto do bolso. Sendo que para isso ele precisou tirar o thumb stud então, do modelo do Denko AD 20.5 e é um thumb stud que ele vem com bastante trava-rosca. Então caso você queira tirar o thumb stud desse modelo, eu recomendo que você utilize ali algum tipo de soprador térmico ou um secador para amolecer o trava-rosca. Aqui eu também tenho um vídeo de como ele fica com o Snaggletooth, que também está disponível lá na loja Facas HQ. E no vídeo dá para mostrar para vocês também ali que o Snaggletooth consegue utilizar o próprio parafuso do thumb stud original do Denko. E comenta aí se você já tem algum modelo da Denko, qual modelo que você acha mais legal, qual modelo que você quer ter, o que você acha realmente do AD 20.5.
Sendo que pro vídeo de hoje acho que era isso. Se ficar mais alguma dúvida também, deixa aí na seção dos comentários. Lembrando que lá na Facas HQ, para qualquer canivete, vocês têm o cupom EDC Brasil que dá 5% de desconto. E sempre que vocês escolhem o cupom aqui do canal, vocês me ajudam a trazer cada vez mais conteúdo. Pro vídeo de hoje era isso e até a próxima. Falou, pessoal!